Eu disse na abertura do programa que nós teríamos aqui um assunto importante a ser debatido. Mais uma vez, voltamos o nosso olhar para a questão orçamentária do município, preocupações das mais diversas, principalmente por um relatório. Você sabe que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela exige a divulgação de relatórios ao longo do ano para que justamente o gestor público se sinta pressionado a cumprir as metas e a obedecer os chamados máximos constitucionais. Esses relatórios servem principalmente de alerta para a sociedade e também para o próprio poder público, né, que deveria usar esses números como balizadores para chegar no final do exercício cumprindo aquilo que a nossa lei exige. Bom, o último relatório divulgado recentemente, né, e que ganhou muita repercussão, você viu nas nossas páginas aqui do Jornal Diário, nós repercutimos muito, fizemos algumas matérias falando sobre um máximo constitucional que talvez seja o calcanhar de Aquiles de quase todas as administrações municipais hoje, que é o que diz respeito ao pagamento de salários. Não se pode ultrapassar um determinado limite dentro do orçamento com o pagamento de salários. Por que isso? Porque o legislador entendeu que, ultrapassando esse limite, você perde a sua capacidade de investir em infraestrutura, em bons serviços, e a gente já viu aqui na prática que é isso mesmo, né? Quando passa o limite, o que se pensa em prestação de serviço não é aquilo que a população necessita. A gente está vendo isso na pele, né? Pois bem, mas tem também o outro lado dessa questão, né? E aí? E o pagamento dos servidores públicos municipais vai ter que ser deixado de lado? Bom, a gente encontrou um denominador comum nessa equação que tem sido a pedra no sapato, tanto da sociedade quanto dos servidores públicos municipais, que é o excesso de cargos. Estamos aqui com os nossos amigos do sindicato mais uma vez, né, cara? Mais uma vez estamos aqui, Chico também, vamos falar sobre esse assunto. Talvez seja esse o grande problema, né, a ser gerido pela gestão. E aí eu começo perguntando a vocês. Eu lembro, né, que o candidato Vinícius Clausen, né, que não está conversando com o prefeito, eles precisam ser reapresentados, né, tem que reapresentar o candidato ao prefeito, eles estão de mal, né, eles estão se falando não, mas deveriam conversar mais. Porque o candidato veio aí onde você está, sentado nessa cadeira, e disse que faria uma grande reforma administrativa. Redução de secretarias, redução drástica de cargos comissionados, para poder ter fôlego para investir. Isso aconteceu em algum momento? Bom dia, Anderson. Bom dia, telespectadores. Ele, na verdade, ele falou com a gente em algumas reuniões que ele faria essa reforma administrativa que ainda não foi feita, né? Quando a gente se deparou com o relatório, a LRF ela é um limitador que deixa a gente, né, sempre dizendo ali, ó, chegou aqui, acabou. Sim. E a gente vem tomando conta. Quando a gente teve a conversa ano passado da questão do reajuste, né, todo mundo vai lembrar, no projeto que foi para a Câmara, inclusive falava do limitador da LRF, que foi um dos artigos que foram retirados, né, foram suprimidos, por a gente já estar vendo o cenário futuro. Né? De comprometimento. De comprometimento, porque é óbvio que a gente só está colocando. Eles ainda não conseguiram entender que não adianta você retirar. Eu retirei 6 cargos. Eu coloquei 5, 4, mas se você colocou num valor maior, a nossa conta aumentou. E a nossa conta aumenta. Né? A gente já tinha, por diversas vezes, falado que isso ia chegar ao ponto de acontecer. O que eu recebi de informação foi que foi uma questão da Tereprev. Mais uma vez. Né? Já aconteceu, você sabe disso, aconteceu na gestão anterior, esse problema com a Tereprev, e disseram que agora, mais uma vez. Ontem eu enviei um ofício pedindo mais informações, né, comunicando até o artigo 22 da Lei Complementar, da LRF, que veda ele um monte de questões daí para frente, que a gente não pode se movimentar, hora extra, contrato de cargo, concurso, né, estão fazendo a contratação da educação dos alfabetizadores, não pode ser feita. Não tem como jogar mais nada na nossa conta. Né? E pedindo a ele agora o que vai ser feito daqui para frente.
porque ele não pode comprometer o nosso reajuste. Eu entendo que ele precisa fazer uma reestruturação nessa questão administrativa de cargos, de tudo, como eu escutei de um servidor. Você quer o quê? Que a gente trabalhe para ganhar 1.000 e poucos reais? Né? A minha função ela é de muita responsabilidade. Eu entendo, mas o que não pode é ele ganhar mais e a gente ficar sem salário depois. Né? Então, assim, essa questão dos contratos que estão vindo de fora, das pessoas que a gente ganha de presente, elas incharam a nossa folha. E a gente já vinha vindo. Quantas vezes a gente já falou aqui desse cenário, né? Que num futuro próximo... Não é uma conversa que começou ontem. Não começou, né? Ele não foi avisado de ontem. E o importante desse relatório, você citou o relatório, é importante que as pessoas entendam o seguinte, a determinação dos tribunais de contas, quando acontece esse aumento, né, do percentual, é que antes que se estoure mais ou menos 90%, quando se chega a 90% desse limite, é preciso que se tome algumas medidas. E entre as medidas que estão preconizadas pelo Tribunal de Contas está a redução de cargos comissionados, né? Eu já ouvi muita gente aí, ex-prefeitos inclusive, falando que o problema não é o cargo comissionado. Então, qual é o problema, se não é o cargo comissionado? Não, o problema é sim o cargo comissionado. Mas claro que é. Óbvio. É o valor que você paga a esses cargos, né? E a quantidade que você tem de cada um deles. Porque quando você tem das 6, das 5, então a gente tem uma quantidade absurda. Né? Das 4, são cargos que ganham um pouco mais. Daí para baixo, realmente, em função de um salário mínimo e tudo. Mas o excesso disso, né? Você tem uma conta na sua casa. Você sabe que você ganha 3 mil. Se você bota 3.500 de conta para você pagar, vai estourar. Não tem como. É isso que está acontecendo na prefeitura. A gente tem um limite para a gente gastar. E o que a LR diz para a gente? Você já gastou mais do que o limite que você poderia. Você já estourou esse limite. Já estourou esse limite. Então, agora você vai ter que ou aumentar a sua receita ou diminuir as suas despesas. Né? Eu vi ali agora que começou o Refins, né? De novo, entendo que seja para um aumento de receita. Então, isso já me diz, já me sinaliza. Então, não vou fazer redução de despesa. Vou tentar aumentar a receita, né? Que é preocupante, porque é mais fácil você retirar o que você tem do que você aumentar. Essa matemática é muito complicada, Kátia, porque você resolver o problema aumentando apenas a receita, você continua gastando demais, gente. Essa conta não vai bater, vai chegar um momento que você não vai conseguir. A arrecadação tem teto em qualquer prefeitura do planeta. A gente está dando uma sorte danada, porque a gente está trabalhando talvez com o maior orçamento que a gente já teve na nossa história. Sim, né? Sem dúvida. É uma sorte, tem que dar graças a Deus, mas vai ficar contando com a sorte para isso, né? E outra coisa que eu queria perguntar, de repente o Chico vai saber mais a respeito disso. Eu tenho ouvido muito também alguns secretários dizendo o seguinte: mas eu encontrei uma secretaria que para trabalhar eu tive que contratar gente, tive que botar cargo porque é servidor aposentado, é servidor que não quer trabalhar, é servidor que não divide função. Essa realidade caótica, né, que o prefeito e os seus secretários estão justificando, ela existe de fato? Vocês visualizam isso nas secretarias? Bom, Anderson, é visível que para você botar cargo você vai achar argumentos de qualquer maneira. Não é servidor, não é falta de servidor, não é uma coisa nem outra. Você quer colocar cargo. Eles vão arrumar desculpa para tudo. Acha assim, se você chamar o servidor, como já chamaram, e pedir ao servidor que se dispõe a trabalhar, ele não vai trabalhar. Não vai se negar, com certeza. Não vai se negar. Porque todos os concursados daqui da prefeitura, todos eles trabalham. Só que, o que acontece? Quando você tem um funcionário que está ali há 15 anos e ele não é valorizado, e vem um cara de fora e ganha o dobro do que ele ganha, tu acha que ele vai se disponibilizar a trabalhar? Não vai. Não tem como. Não vai. Ainda mais se ele vê que esse cara que está chegando de fora não entende de nada. E é um cargo político. É um cargo político. É um cabo eleitoral que está trabalhando no departamento. Então, e não é raro isso, né? A gente já falou várias vezes para o Vinícius, pega leve, vai devagar, tem muito excessos e excessos de cargos comissionados. Não tem necessidade, a prefeitura trabalha com os servidores que tem. É só chamar eles para junto, vem cá, vamos fazer parte do grupo aqui. Só que a gente não vê essa valorização da prefeitura. Pelo contrário, né? Trazendo muita gente fora. Esse poder de você, que é poder dele, né? Nomear e exonerar. Claro. De livre nomeação e exoneração dele. Mas esse poder
essa liberdade de você fazer isso. Óbvio que a gente está sem concurso desde 2006 e você vai achar em algumas secretarias, né, essa defasagem. Essa defasagem. Claro, isso é fato. A gente tem as pessoas que se aposentam, o direito deles, né? A pessoa não pode trabalhar além do que aguenta, do seu tempo, né? E as pessoas se aposentam. Isso, sim, de fato, você vai encontrar. Agora, você não pode ver, pegar um servidor daqui que já está faltando, desviar para trabalhar ali onde já tem excesso, dar cargo. Você não pode ver ceder servidores para a Câmara, para outros municípios, inclusive, né? Você ceder para trabalhar no Estado, se a gente está em falta. Então, várias dessas questões, se a gente adequar, eu acho que a gente consegue trabalhar. Óbvio que você vai ter que colocar algumas coisas, até porque é liberdade do prefeito, ele tem direito de trabalhar com os cargos de confiança que ele tem. Claro. Mas a gente está com uma quantidade enorme de secretarias para o momento que a gente vive, para a LOA que a gente fez, né, que ela é deficitária. Então, você já começou devendo. Se você já começou devendo, você tinha que ter um controle disso pelo meio do caminho. É dever seu apertar o cinto, né? E não houve isso. Verdade. A gente vê a cada terça, são várias, é uma listagem de nomeação enorme. É terça, é sexta ou quinta que sai aquelas nomeações todas. Então, assim, a gente fica perdido. Eu não estou conseguindo, a gente no sindicato, Chico toma conta disso, a gente não está conseguindo dar conta de organizar isso para a gente manter o limite. Quem acompanha o Diário Oficial, e o Chico tem essa função lá no sindicato, e eu tenho essa função aqui no jornal, então a gente sabe do que está acontecendo. Quem faz esse acompanhamento do Diário Oficial percebe claramente que essa matemática não bate. A gente tem muito mais o nomear do que o exonerar, muito mais o nomear que o exonerar. E, assim, são questões que vai juntando. Hoje, talvez, o município experimente a maior quantidade de carros comissionados. Sim, e fora a questão do pote, Anderson. Que também não entra nessa questão da verba do pagamento de salários. Exatamente. Né? É uma verba paralela, mas que faz falta. Hoje eles têm. São 700 e pouco, que já deve ter passado. Não é verba paralela. Não, o município não recebe mais essa verba. Não, tudo há bastante 0. tempo. Então, isso tem um problema, né? Isso eles dizem que não conta na nossa folha. Sim, mas folha, conta sim. Isso que eu quis dizer. Porque eu entendo que conte, porque isso é o município que está arcando com essa... É igual a UPA, é o município que está arcando com essa despesa do pote. Hoje, a gente tem 591 só na educação, da última listagem que eles enviaram para a gente. Com nomes ali que a gente está em pesquisa e alguns eu já encontrei que não havia necessidade de estar ali. Nenhuma, né? A pessoa recebe, inclusive declara imposto de renda. Então, assim, não tinha necessidade de estar ali. E por que isso tudo? Por que não parou para não chegar a esse ponto? Agora a gente tem que sair disso. Né? Ontem eu já comuniquei, já falei para ele que a gente precisa parar e agora suspender tudo. A gente não vai permitir. Eu vou cobrar essa questão. Se tiver contrato, eu vou cobrar, porque agora cada um vai sobreviver a isso aí. Né? E a gente não vai chegar e, de novo, pagar essa conta no final do ano de ficar sem o reajuste e sem salário. E sem salário, que é o mais preocupante. Exatamente. Então, a gente não vai pagar essa conta. Eu já vou hoje à tarde na Câmara para ver essa questão do projeto de lei do GSE, porque o Tribunal de Contas suspendeu, eles tiveram que fazer uma regulamentação de acordo com o que o tribunal pediu, e eu quero ver, porque a gente não pode nem aprovar GSE agora. Como? Você vai pagar GSE para as pessoas? Como? Então, assim, eu não posso. Eu hoje ainda não tive, porque a gente hoje ainda não sentou para olhar o Diário Oficial. Então, assim, se a gente não começar a diminuir, vai sim, daqui a pouco ter que mandar todos embora de cargo, todos embora de contrato, e aí sim a prefeitura não vai conseguir trabalhar. E me parece muito temerário, no momento em que você está com o limite máximo comprometido, pensar em regulamentar a GSE. Eu acho que é uma coisa absolutamente contraditória, né? Tinha que se pensar, neste momento, em arrumar a casa, né? A casa está descontrolada, está acima do máximo. A gente tem outras questões que a gente estava, né, trabalhando em busca de uma melhoria, de uma valorização para o servidor, e a gente, nesse momento, também tem que parar para pensar. Tem que paralisar, né? O que a gente vai fazer? Você vê a questão do vale atrasado, do retroativo. O que aconteceu? Eu não sei se você está sabendo, o juiz deu uma determinação que ele entregasse uma proposta, ele não entregou, eles pediram um prazo, uma prorrogação de prazo, e a gente tem que executar 15 milhões de sequestro.
E aí a gente fica, né, ontem a gente estava conversando isso, o que a gente faz? Se eu mando sequestrar 15 milhões com uma LRF já a 57%, eu vou comprometer o salário do servidor? Se eu não mando sequestrar, se eu não mando executar esse processo, a gente está sendo omisso e não fazendo o nosso papel. Então, olha só a delicadeza que entra todo um trabalho quando uma LRF chega a isso por questão de você não fazer o serviço do jeito que ele tem que ser feito. Não, e forçar o sindicato a estar de frente de uma situação como pois essa. Pois é, né? De chegar a um ponto desse, né, quando a gente não estava preocupado, na verdade, com isso. Porque você vem avisando, você vem comunicando, você vem falando, olha, vamos reduzir cargo, vamos trabalhar com o que a gente tem. Já trabalhamos com menos secretários e subs do que a gente tem hoje. Você sabe disso. O número de secretários da história. Da história de Teresópolis. Nunca teve tanto Jorge Mário, Arley, Catão, ninguém nunca teve, nem Tricano, nunca tiveram tantos secretários como está tendo o Vinícius. Tá absurdo esse número de secretaria e só criando mais secretarias e mais. E aí você chega, Anderson, hoje os meninos foram hoje na saúde, a gente tem ficado muito preocupado com a questão do trabalho do servidor, sabe? Dos ambientes que eles estão trabalhando. A gente tem recebido muita denúncia da situação dos ambientes, das faltas de condições de trabalho, lugares rachados, as coisas despencando. A gente acompanhou o pessoal da odontologia. A odontologia, né, que procurou a gente, né? E eu queria até aproveitar aqui e dizer para você, os dentistas nunca deixaram de cumprir a sua função. Eles, no momento, eles ainda estão sem poder cumprir, mas cumprindo seu horário de trabalho, esperando o material chegar, né, esperando as condições para poder trabalhar. Está sendo tudo visto. Também vale dizer para você que o secretário em nenhum momento coagiu ou ameaçou. Né, não, ele usou realmente da questão de ver mesmo que a situação estava... Né, e que era a hora da gente mexer na odontologia. Lógica, né? Chegou o momento em que tanto os pacientes quanto os profissionais estavam correndo risco. Exatamente. Né? Então, e aí o ambiente de trabalho, a gente questionou o posto que atendia ali no SES da Várzea, né? E foi fechado, vai ser transferido para outro lugar, porque era um local totalmente insalubre, até para os funcionários, e a minha função é proteger os funcionários. Hoje eles estiveram no arquivo lá na saúde, porque nós recebemos denúncia, sério, tiramos as fotos, vamos entrar em contato com o prefeito, porque aquilo está despencando na cabeça do servidor, né, de tanto acúmulo de documentos, e num lugar que não é para existir. Arquivo tem que estar num lugar seguro, ali entra água, aquilo é de madeira, está comido por cupim, está despencando na cabeça deles, né, cheio de mofo, e o servidor não pode trabalhar nessas condições. E isso tudo, a gente vê, é uma questão administrativa. Infelizmente, eu entendo assim, eu escuto sempre isso. Mas quando a gente pegou a prefeitura, a situação era essa. Então, meu amigo, não pegasse. Sabe? Porque, assim, quando a gente entrou no sindicato, a gente sabia o ônus e os bônus que a gente ia assumir. Né? Tanto que você vê aí, às vezes, o nosso nome sendo jogado aí na lama, né? E a gente continua lutando, porque eu falei para eles, a gente não responde, a gente trabalha. Então, a gente vai continuar trabalhando. Então, assim, quando você assume um problema, você sabe o que você está assumindo. Não é possível que aquilo ali seja um fantástico mundo. Você sabia o que você estava assumindo. Então, vamos trabalhar. Agora, vamos trabalhar da forma certa. Você precisa colocar pessoas mais técnicas. Então, vamos colocar pessoas mais técnicas. Mas que elas sejam técnicas. Mas que elas sejam técnicas. Porque não é isso que a gente tem visto. Não é com isso que a gente tem trabalhado. Sabe? E aí fica difícil. Porque você olha... E servidor que já fazia aquilo ali há anos, acaba errando também. Porque ele é obrigado a errar. Vai cometer o mesmo erro, não tem jeito. Né? Gente, já sabe, né, que nossas conversas aqui sempre extrapolam um pouco, né? Não tem jeito, é realmente preocupante. E só para deixar claro, né, que esse mesmo serviço que a gente faz, né, acompanhando o Diário Oficial, mostrando essas problemáticas que nem sempre o governo quer mostrar, nunca quer mostrar, na verdade, o sindicato também o faz, com um olhar de preocupação com o servidor. Então, isso é extremamente importante que a população entenda que o sindicato ele tem um público que ele precisa defender. Né?
Muita gente fala assim, o prefeito está fazendo isso, o sindicato não faz nada. O sindicato tem que fazer aquilo que compete ao servidor, gente. Não dá. O sindicato não pode ser o defensor da população. Muitas vezes acaba sendo, né? A gente responde algumas coisas, às vezes eu olho para eles e falo assim, meu Deus, o que eu faço com isso? É porque a gente fala isso porque chegam demandas ao sindicato que a gente tem que falar, olha, isso não é demanda do sindicato, o sindicato representa a categoria, né? Mas continue perguntando, eles não se incomodam não. Se for alguma coisa que eles não possam fazer, eles vão encaminhar você a quem pode resolver, né? E continuamos sempre à disposição, né, Kátia? Isso que é o mais importante. Obrigada, Anderson, mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que a gente deveria ter mais pessoas que se preocupassem, né? Eu sempre faço questão de falar isso, com essa reportagem responsável, né? Das pessoas, da população saber a verdade. E não só fatos, né? Só chamadas. Eu acho que você fala... com consciência. Exatamente, você fala com consciência. Você faz a chamada e você traz a notícia. E parabéns pelo jornal, parabéns para todos que trabalham aqui com essa reportagem responsável. Pena que a prefeitura não está sabendo usar isso. Não. Né? Pena que eles não estão sabendo usar isso. Não quer, né? Fazer o quê? Chico, obrigado pela tua participação. Obrigado. E a gente segue de olho no Diário Oficial. De olho sempre no Diário Oficial. É o Chico de lá e a gente daqui. Não tem problema não, a gente está sempre de olho. Obrigado pela participação de vocês. E a gente vai para o intervalo comercial bem rapidinho mesmo. É coisa bem rápida, é só dar o tempo de tomar uma aguinha e já a gente está de volta. Tem muito assunto bacana ainda. Nós vamos acompanhar a sessão do Legislativo. Quer saber a última? Lá, ó, pedido de informação aprovado por unanimidade no plenário, querendo saber para onde foi o prefeito, né? O prefeito estava viajando aí em viagem internacional sem comunicar à Câmara. Agora a Câmara quer saber para onde foi, quem pagou, né, vai descontar esses dias do seu salário, vai dar o que falar ainda. Nós vamos voltar lá da Câmara direto, está com a sessão ao vivo, tem os nossos convidados, tem as nossas redes sociais, enfim, muita coisa para a gente tratar, tá bom? Intervalo rapidinho, já a gente está de volta.